Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Saudações tributárias. Eu sou o professor Adílio Ferreira e esse aqui é o nosso canal de Direito Tributário, onde você encontrará aulas gratuitas sobre diversos assuntos relacionados a essa área do direito. Antes de mais nada, peço para você, se inscreve no canal aqui, ative as notificações, deixa seu like nesse vídeo, é muito importante. Nosso canal aqui, o objetivo é popularizar o acesso à educação tributária. Nós temos diversas aulas já gravadas, em que você vai encontrar vários assuntos do direito tributário. Além disso, na descrição do canal e na descrição desse vídeo aqui, eu disponibilizo para vocês links de acesso a algumas obras escritas ou organizadas por mim, todas relacionadas ao direito tributário. Dentre eles, vocês encontrarão o curso Objetivo de Direito Tributário, o meu livro, o livro do processo tributário, um e-book gratuito, além de outras pesquisas relacionadas ao direito tributário em que eu escrevi ou organizei. Hoje, nós temos mais uma aula. Estudaremos os demais princípios do direito tributário, que estão lá no artigo 150 e 151 da Constituição. Tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, mais uma aula. Hoje concluiremos o estudo dos princípios. Só que antes disso, vamos revisitar o que a gente já viu até aqui, tá? Nas nossas aulas anteriores. Lembra que é sempre uma continuidade, há uma lógica na disponibilização das nossas aulas, tá? Então, nós aqui já sabemos que a nossa Constituição Federal, ela dá poderes aos nossos entes federativos para que eles exerçam a competência tributária, para que eles possam instituir os tributos, aumentar os tributos, diminuí-los ou extingui-los. Nós já vimos o conceito de tributo, está lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional. E aí esse exercício da competência tributária não é ilimitado. Os nossos entes federativos, eles possuem barreiras. Barreiras que, por vezes, a própria Constituição Federal é quem impõe. A essas barreiras constitucionais, nós damos o nome de limitações constitucionais ao poder de tributar, que se dividem em princípios e imunidades. Nós já estudamos em aulas anteriores o princípio da legalidade, já estudamos o princípio da isonomia, o princípio do não confisco, o princípio da irretroatividade e o princípio da anterioridade. Hoje, continuaremos estudando mais 3 desses princípios. O princípio da liberdade de tráfego, o princípio da uniformidade geográfica e o princípio da capacidade contributiva. Tá? Então, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso estudo de hoje sobre os demais princípios tributários. E já vamos começar com o princípio da liberdade de tráfego. Encontramos ele no artigo 150, inciso 5 da nossa Constituição Federal. Se você abrir aí o artigo 150, inciso 5, vocês vão encontrar caput, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, o caput. Já conhecemos. Vamos lá para o inciso 5 agora. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio, guarda essa parte, pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Volta comigo. O que é esse princípio da liberdade de tráfego? Por este princípio, a Constituição visa impedir que se limite o tráfego de pessoas ou de bens a partir de tributos.
A ideia central aqui é proteger o nosso direito de liberdade de corpo, liberdade de ir e vir. E aí não seria possível a cobrança de tributos que limitem essa nossa liberdade de tráfego, seja de pessoas ou seja de bens. Mas se você prestar muita atenção, esse próprio dispositivo constitucional traz uma ressalva. Ele fala, ressalvada a cobrança de pedágio. E aí vocês devem se lembrar que nós estudamos já juntos as teorias das espécies tributárias e vimos que a teoria adotada no Brasil é a pentapartite ou quinquepartite, alguns autores chamam, que nos fala que são espécies tributárias: os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. E aí você deve estar pensando, professor, pedágio não, você não falou. O pedágio se inclui em alguma dessas? Queridos e queridas, com essa previsão da Constituição Federal, surgiu uma polêmica acerca da natureza jurídica do pedágio. Por quê? Porque quando a Constituição Federal diz que é vedada a instituição de tributos nesses moldes e traz a ressalva do pedágio, a Constituição dá a entender que o pedágio ele tem natureza de tributo. E aí, tem ou não tem? Para solucionar essa polêmica, o STF ele julgou a ADI, Ação Declaratória de Constitucionalidade 800 do Rio Grande do Sul. Nessa ação declaratória de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal afirmou que pedágio não tem natureza tributária, em razão da não compulsoriedade. Tá? Então, se transformaria em um preço público. Assim, apesar da Constituição dar a entender, por uma interpretação, que o pedágio ele seria um tributo, não é tributo. O pedágio ele é preço público, tá? O segundo princípio que nós estudamos hoje é o princípio da uniformidade geográfica, que aqui a gente vai sair do artigo 150, nós vamos para o artigo 151, inciso 1 da Constituição Federal. Esse princípio, a ideia dele, vamos ler primeiro para a gente compreender a ideia em seguida, né? A ideia dele é o seguinte: o artigo 151, o caput fala, é vedado a União. Então veja que fala União. Inciso 1, instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Então, veja que, pela literalidade da Constituição, aplicável apenas à União. Alguns autores já falam que também se aplicaria aos estados em relação aos municípios, em relação às suas subdivisões, seus distritos, seus bairros, suas ruas, tá? Mas a literalidade da Constituição fala que é a União. A ideia desse princípio é que a União seja proibida de instituir favorecimentos tributários em razão da localização geográfica. A ideia é vedar que a União ela institua tributo de forma diversa em relação a um ente federativo, a fim de evitar preferência por parte da União. Contudo, se você analisar com muita atenção, o próprio dispositivo constitucional já traz exceção. Ele fala, admitida, então vamos adicionar aqui, admitida a concessão de
incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. O que é isso? Volta comigo aqui. Não pode trazer tratamento diferenciado, privilegiar um ente federativo em detrimento de outro. Porém, vocês vão de concordar comigo que em um país de dimensão continental como o Brasil, nós temos distinções socioeconômicas. Alguns estados, alguns municípios, em que há um desenvolvimento econômico, seja por qual razão for, fatores históricos, fatores ecológicos, fatores sociais, mas que há um desenvolvimento econômico distinto. E aí, por conta do Pacto Federativo, esse próprio dispositivo constitucional, buscando promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as regiões do país, permite a concessão de incentivos fiscais. Exemplo disso, Zona Franca de Manaus. Vocês vão de convir também comigo que, para determinadas empresas, ficar naquele eixo Rio-São Paulo é muito mais atrativo do que desenvolver suas atividades econômicas em determinados setores, em determinadas regiões, como o Norte, ou por vezes o próprio Nordeste, de onde eu falo aqui. E aí acaba que o desenvolvimento econômico fica naquele eixo centrado no Rio-São Paulo, no sudeste do país, onde estão os empregos, porque essas empresas estão lá, onde há o recolhimento tributário. Se há recolhimento tributário, há mais verbas para políticas públicas, mais verba para educação, mais verba para saúde, mais verbas para políticas, distribuição de renda, enfim. E aí, para equilibrar isso, é possível a concessão de benefícios. E aí nós temos a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, apesar do nome Manaus, ela vai muito além do município de Manaus, capital do estado do Amazonas. É uma zona franca que se distribui por diversos setores da região norte do país. Qual o objetivo? Concessão de incentivos fiscais para levar empresas para aquela região. Levando empresas, levando atividade econômica, nós temos mais empregos, nós temos mais tributos que são recolhidos para aquela região, com isso mais verbas também para fazer políticas públicas, e a gente tenta equilibrar a desigualdade socioeconômica, tenta equilibrar o desenvolvimento também socioeconômico do país, tá bom? Outro princípio que nós temos aqui é o princípio que nós chamamos de princípio da vedação à isenção heterônoma. O princípio da vedação à isenção heterônoma está no artigo 151, inciso 3 da Constituição Federal. Abre aí para a gente conseguir ler. O artigo 151, inciso 3 fala que é vedado à União, então ele aplica pela literalidade apenas à União, tá? Então ele veda à União, que, no caso, a União é vedada a instituir isenções de tributos da competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Como nós já vimos, pronto. Como nós já vimos, a competência tributária ela é algo indelegável. E a competência tributária, a partir dos seus poderes de criar, aumentar, diminuir ou extinguir os tributos, é de cada ente federativo. Então, cabe a cada ente federativo conceder as isenções dos seus tributos, dos tributos que a Constituição Federal outorgou-lhe a competência. Então, a União não pode conceder isenção de tributos da competência dos outros entes federativos. Agora, muita atenção. Atenção com o quê? O Supremo Tribunal Federal, por meio do recurso extraordinário 229096, ele afirmou uma coisa, que no caso de tratados internacionais, permite-se a concessão de isenção de outros tributos.
aqui a ideia é o seguinte. No nosso país, onde se concentra na mesma pessoa, no presidente da República, a função de chefe de Estado e a função de chefe de governo, por vezes pode parecer um pouco confuso, né? Mas são duas funções distintas. O chefe da União, ele é o chefe de governo. Porém, o presidente da República, quando ele está representando a República Federativa do Brasil nas suas funções internacionais, ele está ali como chefe de Estado. Então, quem está concedendo uma isenção, por exemplo, de um IPTU, de um ISS, que são tributos municipais, de um ICMS, que é um tributo estadual, não é o chefe de governo, não é a União. É o chefe de Estado, enquanto representante da República Federativa do Brasil, que é o nosso país, muito maior, no caso, tá? Então, nesse caso, permite-se a concessão de incentivos ou isenções tributárias de tributos que não são da competência da União, tá? E aí nós temos mais um princípio para que a gente possa estudar hoje, que é o princípio da capacidade contributiva. Nós encontramos ele no artigo 145, parágrafo 1º, também da Constituição Federal. Veja o que é que fala. 145 caput. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos, então, pela literalidade, impostos, apenas impostos, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas. Aqui, gente, a ideia é respeitar, é tentar alcançar, pelo menos, a progressividade tributária, evitar a regressividade fiscal, de modo que os impostos pela literalidade, talvez fazendo uma interpretação teleológica, a gente possa compreender que o legislador constituinte quis dizer os tributos, mas pela literalidade, pela hermenêutica literal, seriam apenas os impostos. Então, eles são graduados de acordo com a capacidade econômica, capacidade contributiva, capacidade financeira de cada contribuinte. Um exemplo que nós temos aqui são as faixas de alíquotas do imposto de renda, em que nós temos aqui, por exemplo, 0%, 7,5%, 15%, 22,5% ou 27,5%. Hoje, em março de 2015, são as alíquotas do imposto de renda, tá? Então, gente, esses são os princípios que nós dedicamos o dia de hoje para poder estudar. Vimos hoje aqui que a liberdade de tráfego, o princípio da liberdade de tráfego, proíbe que se institua tributo para limitar o tráfego de pessoas ou coisas. A Constituição ressalva o pedágio, mas o STF, por meio da ação declaratória de inconstitucionalidade 800, disse que pedágio não é tributo. Vimos o princípio da uniformidade geográfica, que se aplica apenas à União, que veda que a União trate de forma diferenciada os entes federativos, mas excepciona-se a partir da concessão de incentivos fiscais para equilibrar o desenvolvimento econômico do país. Vimos o princípio da vedação à isenção heterônoma, em que a União não pode conceder isenção de tributos que não são da sua competência, porém, por meio do recurso extraordinário 229.096, o STF entendeu que, na celebração de tratados internacionais, é possível essa concessão, porque não é a União, mas a República Federativa do Brasil. E, por fim, vimos o princípio da capacidade contributiva, em que se busca trazer uma justiça tributária, de modo que se cobre mais tributos de quem tem mais e se cobre menos tributos de quem tem menos.
Infelizmente, na nossa prática, nós vemos de forma distinta, porque hoje ainda a nossa carga tributária brasileira ela é muito incidente sobre os consumos, o que afeta proporcionalmente muito mais a classe média e a classe baixa. Nós ainda temos uma carga tributária que muito pouco distribui acerca de propriedade, de heranças, de fortunas, ou de dividendos, lucros. O foco é muito mais acerca do consumo. Então, por conta disso, o princípio da capacidade contributiva, muitas vezes ele acaba sendo mitigado, mesmo estando previsto de forma literal na nossa Constituição, de forma expressa na nossa Constituição. Compreenderam? Com esse estudo, nós encerramos a análise dos princípios tributários. Professor, encerramos então as limitações? Não, porque nós temos ainda as imunidades tributárias para serem analisadas. Então, por hoje, nós ficamos por aqui. Mais uma vez eu te peço, se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato comigo, seja a partir dos canais, dos contatos que eu deixo aqui no final do vídeo, seja deixando um comentário neste vídeo. Será um prazer poder tentar sanar sua dúvida e interagir com você. Ficamos por aqui. Até a próxima aula. Tchau.